Eu quero convidar agora você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 2. Palavra do Senhor nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Mas, pois, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Convido você a fechar os seus olhos neste momento, curvar a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer esta noite. Somos gratos pela palavra do Senhor. Somos gratos por Jesus Cristo em nossas vidas. Somos gratos pela grande obra que o Senhor operou nas nossas vidas. A obra da salvação. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos aqui nesta noite, aqui na tua casa, para te render graças, louvores, para te adorar. Meu Deus, esta palavra, ela é viva e eficaz. Então traga vida nas nossas vidas e faça com que ela se torne eficaz, para que nós possamos andar aqui nesta terra em novidade de vida, em santidade, ó Pai, dentro, ó Deus, dos teus ensinamentos, dos princípios que o Senhor tem nos colocado para andar. Eu te agradeço por esta noite, por cada irmão, por cada irmã que aqui está, Pai. Eu te louvo e te rendo graças por esta igreja. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, esta carta de Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta muito bonita. É uma carta com muitos ensinamentos. Então, nós ficamos aqui dentro desta carta, apenas no capítulo 2, dentro dos versículos 1 ao 10. E dentro dessa leitura, eu quero titular essa mensagem hoje como: Fomos criados para as boas obras de Deus. Amém? Fomos criados para as boas obras de Deus. Para isso que nós fomos criados. Essa carta ou esta epístola, como eu já disse, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, destinado a uma igreja em uma cidade que se chama Frígia, em Éfeso. Acredita-se
que esta carta é uma carta escrita à igreja. Ela foi uma carta aberta. Ela não foi só especificamente àquela igreja, por causa dos assuntos que ela trata, por causa das orientações que o apóstolo Paulo é direcionado por Deus a passar para os cristãos. Essa carta, ela acredita que ela circulou as igrejas de toda a província da Ásia. Então, Paulo, quando ele escreve esta carta, ele se encontra preso. Provavelmente em uma das prisões na qual ele se encontrava em Roma. E numa dessas prisões em Roma, Paulo ficou preso lá por 2 anos. E como ele foi interrogado e não houve nada para acusá-lo, não foi encontrado nada para acusá-lo a título de alguma condenação, ele teve a liberdade de ser preso em domicílio. Então, por 2 anos, ele pagava um aluguel na cidade de Roma para ficar preso, aonde guardas romanos cuidavam da sua prisão. E isso lhe dava uma certa liberdade para evangelizar. Te dava uma certa liberdade para falar do amor de Deus, para pregar Jesus Cristo como nosso Salvador e Salvador daquele povo, daquela época. Essa carta, ela é uma carta aberta, ela fala com esposos, com esposas, com filhos, ela fala com as famílias, e ela fala com os irmãos, com os crentes, com os novos convertidos, com aqueles que aceitaram Jesus. E Paulo dá instruções nessa carta para que o novo crente consiga em Cristo deixar o velho homem para andar com o novo homem, para andar na nova vida. A carta aos Efésios, ela é a única carta que nós vamos encontrar Deus falando da igreja numa plenitude. Sabe o que é plenitude? É totalidade. Logo no primeiro capítulo, lá no versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? A qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando Paulo afirma aqui que a igreja é a plenitude de Cristo, é a totalidade de Cristo, logo adiante, lá no capítulo 3, ele vai falar assim: oi, igreja, você é a totalidade de Deus. Você é a plenitude de Deus. E aí, mais um pouco, lá no capítulo 5, Paulo vai dizer assim, para a igreja: enchei-vos do Espírito. Você, igreja, é totalidade do Espírito Santo. Nós, igreja, nós somos a totalidade, a plenitude de Cristo, de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo. Nós aprendemos que Ele é um só. Não é assim que nós aprendemos e temos aprendido aqui? Igreja, você é vaso do Senhor. Eu sou vaso do Senhor. Como igreja, eu sou o corpo, você é o corpo. Sabe quem é a nossa cabeça? É Cristo. Por isso
que nós somos a totalidade, a plenitude de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Nós somos o corpo. Cristo é a cabeça. Olha para mim. Tira a cabeça aqui, o que vai fazer esse corpo? Nada. Quem dá os estímulos? Quem dá o comando? Quem dá o comando para essa mão levantar? Quem dá o comando para essas pernas andar? A cabeça. O que nós somos sem Cristo? Nada. Nada. E sendo a igreja do Senhor, criada por Ele, vivendo um relacionamento estreito nessa plenitude, como estamos? O nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Porque o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus tem que ser de corpo e cabeça. É estreito. Tem que ser estreito. É em sintonia. É em sincronia. Como estamos? Estamos estreitos? Estamos bem ajustados? Nesse texto, iremos entender algumas ações ou algumas obras de Deus que Ele fez para que eu e você possamos ser uma igreja plena. Amém? Eu quero voltar para a Bíblia, lá no versículo 1. A primeira ação de Deus, sabe qual foi? Dar vida. O que está escrito aqui? Ele vos deu vida. E como que estávamos? Mortos. Mortos. Meu irmão, morto. O que sobrou para o morto? O morto não fala, não vê, não senta, não levanta, não anda. Está morto. Está morto. E era assim, e é assim, quem não tem Cristo, e éramos nós assim, mortos. Espiritualmente mortos. Morto, ele não tem estímulos físicos. Espiritualmente, o homem sem Cristo, ele não tem estímulos. Existe para quê? Existe para quê? Morto é incapaz de ver a glória de Deus. É incapaz de ouvir as maravilhas do Senhor. O homem sem Deus, ele é incapaz. Nós sem Cristo, nós éramos incapazes. E por causa do quê? Por causa da morte. Por causa do quê? Dos pecados e dos delitos. Dos pecados e dos delitos. Das práticas, das más práticas que praticávamos, de forma intencional ou não. O que é o pecado? Errar o alvo
Nem assim que o cristão fala? Pecado é errar o alvo, não é? Errar o alvo. Pecado é não ser aquilo que Deus quis que fôssemos. É não ser aquilo que nós aprendemos ser aqui na palavra do Senhor e com o Senhor. Isso é o pecado. E a palavra lá no versículo 2 fala o quê? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, deste sistema. Como está o mundo hoje? Meus irmãos, o mundo é inimigo de Deus. Porque ele está na contramão daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus quer nos levar. O mundo sem Cristo está morto. O homem sem Cristo é morto. E o que nós precisamos fazer? O que nós aprendemos? O que nós precisamos passar? É o quê? Abandonar as práticas que nos traz morte. É preciso nascer. Foi preciso nascer. Foi preciso nascer. E ressuscitar em Cristo. Foi preciso acontecer algo profundo e intenso. Além de estar morto por causa dos pecados e dos delitos, o homem ainda é o quê? Desobediente. Desobediente. Por quê? A desobediência é porque o homem anda segundo o curso do mundo, não segundo o curso de Deus. E a outra força que tira a vida do homem, sabe qual é? O diabo e seus demônios escravizando as pessoas. Vamos lá para o versículo 3, que fala assim: entre os quais também todos nós. O apóstolo Paulo começou lá no 1 dizendo que, estando vós, agora ele está trazendo para onde? Entre os quais também todos nós. Outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Sabe o que é a inclinação da carne? As concupiscências da carne. Não é a vontade dessa carne, não. Sabe o que é? É os maus caminhos. É os pensamentos. Isso que é a concupiscência da carne. Lembra lá em Gênesis 3? Na queda do homem, na desobediência? É isso aí? Essa inclinação. A natureza caída. Essa é a natureza do homem sem Deus, sem Cristo. Ela é caída. Sabe o que Jesus diz lá em Mateus 15, 19? Ele fala que o coração do homem procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. E além da vontade e do pensamento, o homem ainda vai mais longe. Ele ainda é depravado. Vamos voltar para o versículo 3. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por natureza filhos da ira, como também dos demais. Além dessa natureza de pensamentos, o homem ainda faz.
Mas eu quero passar para o próximo versículo, que é o versículo 4. Que mudou e muda toda essa situação. Versículo 4 começa como? Mas. Sabe o que essa conjunção indica? Mas. Ela é uma conjunção de indicação do oposto. O que é o oposto que está aqui atrás? O apóstolo Paulo falando. Agora, o que vem sobre você? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Sabe como Ele nos amou? A palavra está dizendo que Ele nos amou. Sabe como? Com um grande amor. Essa foi a palavra que eu acredito que o apóstolo Paulo encontrou mais próxima ao vocabulário dele para explicar esse amor. Com esse grande amor e misericórdia. Sabe, o amor de Deus faz levantar em Deus uma obra chamada misericórdia. E a misericórdia de Deus olha para mim e olha para você e fala o quê? Nos oferece, não nos deixa cair naquilo que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Misericórdia é nós não receber aquilo que nós não merecíamos. Sabe o que é a graça? A graça é a providência de Deus. Sabe aquilo que eu não mereço receber? Que você não merece receber? A graça vem e dá. Sabe como? O homem sem Deus. O homem sem Deus. O que é que ele merece? A morte. O que ele merece? O que ele merece? Alguém ali disse que ele merece o inferno. O homem sem Deus. Aí o grande amor de Deus numa obra chamada misericórdia, olha para ele e fala, não, ele não merece. Ele não merece. E aí vem uma outra obra maravilhosa, chamada graça. E fala assim, ele merece a vida eterna. E aí o Espírito Santo de Deus olha para ele e fala assim, me aceita, me aceita, me aceita porque eu vou escrever seu nome no livro da vida. E pela fé que Deus dá para ele, ele aceita. Ele aceita Jesus. A graça entra na vida dele e ele não vai mais para o inferno. Ele não vai mais para o inferno, sabe por quê? Por causa do grande amor de Deus. Paulo não tinha outra palavra para escrever o grande amor de Deus. Ele usou essa expressão. Ele não sabia explicar esse amor. Como assim eu e você não sabemos explicar esse amor de Deus por nós?
Voltando lá no capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A suprema grandeza de Deus fez com que o poder de Deus ressuscitasse Jesus Cristo ali, morto, para que a morte não o vencesse, para que a morte não colocasse ele em decomposição e colocasse todo o seu plano por terra. Deus faz o quê? Levanta o grande poder dele, ressuscita a Cristo, ressuscita a Jesus. Sabe por quê? Porque a grandeza, a grande suprema graça precisava nos alcançar, precisava chegar nas nossas vidas, precisava nos encontrar, porque não foi nós que encontramos Jesus e nem encontramos a Deus, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Outra ação de Deus, ou outra obra de Deus, é nos dar a exaltação. Versículo 6. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sabe o que aconteceu com Jesus? No estágio de exaltação, no estágio no qual o grande poder de Deus o ressuscita. Sabe o que aconteceu com Cristo? Ele ressuscitou, ele foi ascensão e está sentado à destra de Deus Pai. Colossenses 3 fala sobre isso. E aqui, o Senhor vai nos fazer sentar no trono. O Senhor vai nos fazer estar junto com Cristo. Aonde? Lá no versículo 6 está dizendo assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que te espera? Sabe aonde Cristo te coloca? Assentado no trono. No trono. Deus fez isso com Jesus e faz isso conosco. Nós somos cordeiros. Em Cristo nós somos os filhos. O que Deus deu para o Filho, Ele deu para nós também. A herança de Cristo, em Cristo, nós somos herdeiros também. Tudo que Deus preparou para o Filho, Ele preparou para a igreja. Ele preparou para mim, Ele preparou para você. Tudo. Versículo 10. Está nos dizendo o seguinte:
Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Sabe o que é essa palavra feitura? Ela significa ato, processo ou efeito de fazer algo. Elaboração. Lá no grego, ela é poiema. Poiema. Que significa o mesmo que poema. Poema. Que é a mesma coisa. Se eu chegar e dizer para você, você é algo composto por Deus como um poema, pois somos feitura dele. Quem é capaz de compor um poema? Alguém é? Alguém é capaz de compor um poema? Você é capaz de ser autor de um poema? De escrever algo bonito, belo? Aqui está dizendo que o Senhor é o nosso autor. Ele é o autor da sua vida. Ele é o criador da sua vida. Ele é o seu criador. Ele é o meu criador. Sabe por quê? Deus tem interesse na sua vida e na minha vida, porque foi Ele que nos criou. Porque Ele é o autor das nossas vidas. Ele é o autor da sua vida. Amém? Está entendendo por que você foi criado? Para quê? Por causa das boas obras do Senhor. Por causa das boas obras do Senhor. Eu leio esse versículo e fico tentando entrar dentro dessa história. Pois somos feitura dele. O Senhor, conversando com o Filho, conversando com o meu Salvador, com o seu Salvador. O Senhor, olha e diz assim, pois somos feitura dele, criados em Jesus, não criados por Jesus, não criados de Jesus, criados em. Por quê? Porque nós somos a plenitude. Nós somos a igreja plena, completa. Por isso que é em Jesus Cristo. Para quê? Para as boas obras. E eu fico tentando imaginar Deus falando assim: filho, estou criando aqui, preparando para você descer lá na terra e criar e fazer. Quando nós pegamos Salmo 33, vai dizer que o Senhor observa a morada dos filhos dos homens. Ei, nós só observamos aquilo que nós temos interesse. Nós nos atentamos àquilo que nós temos interesse. O Senhor observa a sua casa. O Senhor tem interesse pela sua vida. Deus, o Criador dos céus e da terra,
Ele observa a sua vida, Ele observa a sua casa, a sua morada, a morada dos filhos dos homens. Quem é o filho dos homens? Somos nós. Olha o quanto nós somos importantes para Deus, a ponto dele nos observar. A ponto dele observar as nossas moradas, as nossas casas. E aí o Senhor fala: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. O Pai lá no céu, olhando para o Filho e dizendo: ei, estou preparando uma grande obra, um grande amor, uma grande misericórdia, uma grande graça, para você descer lá no céu, do céu lá na terra, e pegar a minha igreja pela mão. Pegar a minha igreja, pegar a minha noiva pela mão. É assim que o Senhor nos pega. Nós servimos um Deus tão próximo e tão perto, que é capaz de sentir, é capaz de ouvi-lo. É que só somos capazes de ser tocados por Ele. Ser tocados. Nós aprendemos dentro da palavra que nós somos a noiva. Cristo é o noivo. E lá em Apocalipse 21, vai falar desse casamento. E lá fala que a noiva está pronta. Lá fala que a noiva já está com as suas vestes e com os seus acessórios para estar pronta, preparada. Nós somos a noiva. Vai ter um casamento hoje. Todo mundo presta atenção aonde? Em quem? Na noiva. O noivo tem intenções, espera e anseia por quem? Pela noiva. Não é por nada, não é por convidado nenhum. É assim que Deus nos vê. É assim que o noivo está nos esperando. É assim que o noivo anseia de ver a sua noiva pronta. Sabe como? Sabe como nós, como noivos, como noiva do Senhor, vamos estar pronta dentro desses padrões, dentro dessa essência que o apóstolo Paulo vê Jesus e vê Deus. Nós fomos criados por Jesus para as boas obras. Esse versículo está falando. Se nós voltássemos ali um pouquinho para o versículo 8, nós vamos encontrar assim o Senhor nos dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, e é dom de Deus. Fomos criados em Cristo para as boas obras. E quando nós passamos aqui, mediante a fé, isto
este pronome está fazendo referência a essa obra aqui, ó, da graça, da salvação, mediante a fé. Da graça, da salvação e da fé. O que é graça? O dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Isso que é graça. Isso que é graça. E por causa dessa grande obra, dessa suprema e grandiosa obra chamada graça, é que nós fomos capazes de sair da morte e passar para a vida. Capazes de sair do sepulcro para a vida eterna, para a eternidade. A vida eterna, irmãos, ela é uma condição de vida. Não é uma quantidade, não. Ela é uma condição. E a condição desta vida eterna é nós termos a graça, ter o grande amor de Deus. É de ter a misericórdia de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve estas cartas, eu fico imaginando como foi o relacionamento dele com o Espírito Santo. Porque tudo ele quer expressar intensamente. É do grande amor, é da suprema grandeza do poder. Ele é intenso do começo ao fim para escrever essas palavras, para escrever essa carta. E é o que eu peço essa noite para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos nos tornar intensos com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único capaz de fazer com que nós possamos entender o que é a graça, o que é o poder de Deus, o que é a salvação, o quanto isso é valoroso, o quanto isso custou, porque nós não sabemos, nós podemos até pensar, até imaginar, até ter palavras para expressar, mas ainda é pequeno, diante de tudo aquilo que Deus fez, diante de tudo, de toda a ação de Deus para nos resgatar, por nos dar o direito de ter a vida eterna, de morar com Ele no céu, de nos dar o direito de andarmos com Ele em novidade de vida, de termos a salvação. O grande milagre da vida de um homem, de uma pessoa, chama-se salvação. Amém?